Bom dia a todos, bem-vindo a mais um Café com Forex. Hoje, dia 1º de fevereiro de 2024. Novo mês, né? Que vamos esperar aí que seja realmente um mês bem legal. Como foi janeiro, eu acho que janeiro realmente foi um mês interessante, né? Eh, esse mês de janeiro. Lógico que para alguns mercados melhor do que outros, né? Eu diria que para o dólar, né? Para quem está querendo operar aí os pares principais, né? Eu diria que não está sendo assim algo muito fácil, né? Porque como vocês podem notar, se o TradingView me ajudar, o dólar basicamente ainda permanece, né, galera? Ainda dentro desse padrão de expansão, né? Ou range também, né? Um retângulo aqui, como se você também quiser olhar dessa maneira, tá? Engraçado, né? Que janeiro, né? A gente começou aqui janeiro basicamente, né? Aqui, né? Um pouco abaixo desse primeiro range que fizemos. Então subimos um pouco mais e aí paramos do dia 2 ao dia 15, tá? E aí, no dia 16, onde a gente teve o rompimento, que nos levou aqui perto da região do 103,70. E desde então, né, galera, desde o dia 17 de janeiro, a gente basicamente tá vendo o dólar ainda, né? Dentro desse padrão, que basicamente não sai para nenhum lugar, né? Nenhum lugar para o outro. E, obviamente, né, a gente pode dizer a mesma coisa para um euro, apesar que o euro está fazendo novas mínimas, né? Mas mesmo assim, bem agarrado, faz uma nova mínima, já volta tudo para cima, depois cai, enfim, uma loucura que só, né? Libra também não está sendo assim o melhor parte de todos também, olha só que par feio, né? Olhando assim na parte técnica, né, em si. Então, eu acho que para o dólar não foi assim um mês assim tão espetacular, né? Agora, se a gente olhar os índices, né, o SP 500 teve um movimento aí realmente muito legal em janeiro, né? Um movimento de alta, uma correção, outro movimento bem legal de alta, né? Realmente um grande pulo aqui no SP 500. E aí vocês podem ver que desde aqui do dia 30, né? Terça-feira agora que a gente basicamente começou essa correção aqui no SP 500, né? Isso realmente chamou bastante atenção. Mas enfim, é bem interessante, né? Por isso que é importante você, né, entender que, né, tem momentos nos mercados, né, digamos assim. Então, é, né, se você opera apenas os pares esses principais, você, né, não foi complicado operar. Agora, se você começa a, né, aumentar um pouquinho mais a sua lista de ativos, dando uma olhadinha aqui, sempre vai ter uma oportunidade em outros mercados, né? Quando aquele seu principal talvez não esteja um dos melhores. Então, enfim, isso é algo para anotar. Obviamente que se você é bem novo no mercado financeiro, realmente é importante que você foque em poucos mercados, né? Seja bom naqueles primeiro para depois você pensar em expandir essa lista. Mas para aqueles que já estão há um tempo no mercado, né, e já tem um certo controle ali no que faz, acho que a melhor coisa a se fazer é sempre você olhar outros mercados, né, para sempre estar tentando fazer parte daquele que está melhor, né, digamos assim, com volatilidade e tudo mais, tá bom? Antes da gente continuar, galerinha, talvez vai ter um barulhinho aí no fundo, tá? É porque eles estão fazendo uma obra aqui perto da minha casa, então não tem como eu evitar isso, tá? Eu até iria gravar o vídeo de hoje um pouco mais cedo, e aí eu tentei deixar isso o mais tarde possível para ver se eles iriam parar, né? Mas pelo jeito, infelizmente, vou continuar com esse barulho aí pro restante do dia, né? Mas enfim, é isso. Vamos falar sobre algumas notícias, galerinha, falando sobre o que aconteceu ontem, né? Ontem foi a super quarta, né? E a gente anotou isso desde segunda-feira que a gente teria o Fed, né? Que obviamente seria como sempre, né? Uma das notícias principais da semana. E ontem, né, galerinha, o Fed veio, manteve as suas taxas de juros aonde estava, né, como era esperado, na verdade. Só que o que chamou a atenção, obviamente, foi quando foi perguntado ao Jerome Powell sobre corte em março, né, que é o que o mercado mais ou menos está esperando, né, é a expectativa do mercado. O Powell disse simplesmente que é improvável que tenha esse corte em março, né.
Então isso trouxe uma certa surpresa, na verdade é por isso então que eu acho que a gente vê, né, obviamente o SP500 tão fraco do jeito que está, principalmente pós-Fed, porque ele está mantendo ainda com aquela mesma visão, que é manter as taxas de juros altas por bastante tempo, por um longo tempo, né? E o mercado, na verdade, galera, desde o início, né, quando ele trouxe essa certa ideia, o mercado nunca, digamos assim, aceitou essa ideia completamente, né? E, obviamente, a questão é sempre quando vai ser o corte? Quando vai ser o corte, né? O mercado sempre viciado em querer saber disso, né? E daí o mercado voou do jeito que voou, né, galera? Porque o Fed tomou a primeira decisão, que foi entrar em pausa, e o mercado agora está completamente violento nessa expectativa que realmente o Fed vai cortar as taxas de juros o quanto antes, tá? Mas veio o Fed, o Jerome Powell ontem jogou esse balde de água fria para essas ideias, por enquanto, pelo menos, né? E aí a gente viu os índices aí tendo uma boa queda ontem com essa fala dele, tá? Na minha opinião, acho que essa ideia que ele falou que é improvável, tá, galera? Foi por causa dos dados de inflação, né? Que não vieram com uma gigante queda, né? Nos Estados Unidos, eu acho que até veio uma queda. Vamos relembrar aqui. Eu acho que a melhor coisa é relembrar mesmo, né? Então, taxa de inflação. É, Estados Unidos, tá? Vamos ver como veio o último. Ó. O último teve uma subidinha comparado com os últimos os 2 meses, né? Lembrando que, obviamente, o último dado que veio foi para o mês de dezembro, tá? Então, a inflação de dezembro veio um pouquinho mais alta que os 2 meses anteriores. E ainda mantém segurando na casa de 3%. Vocês podem ver que a gente basicamente tocou no nível mais baixo, galerinha, faz meses atrás, a gente está falando de junho, tá? Isso faz já 7 meses agora que a taxa de inflação, após ter tocado 3, que foi a taxa mais baixa, tem segurado nessa região, voltado quase perto do 4, voltou de volta perto do 3 e agora parece que está voltando para cima mais uma vez. Então, vendo essa tendência, vendo que a inflação não está caindo como foi no início do ano ano passado, perdão, eu acho que está segurando o Fed para não tomar uma decisão talvez muito cedo, tá? Então, vamos ficar de olho. Obviamente, taxa de inflação dos Estados Unidos vem dia 13 agora de fevereiro, né? Que vai ser para dados de janeiro, né? E, obviamente, vai ser muito grande, vai ser muito importante a gente ver realmente como vai vir essa taxa, tá? Se vai voltar perto da casa de 4% novamente, ou se a gente vai retornar para 3%. Lembrando que, né, como vocês podem ver, é esperado que volte para 3%, tá? 3,1%, como vocês podem ver. Esse que é o consenso, né? Que volte um pouquinho para baixo de novo, mas nunca se sabe. Então, vamos ficar bem atento, tá? Desculpa, esse aqui é o que veio antes, né? Perdão. Então vocês podem ver, né? A inflação veio acima do que era esperado, né? Nesse mês de janeiro e foi de mês de dezembro. Então, vamos ver. Ainda o consenso ainda não foi divulgado para esse próximo dado de inflação que vem dia 13. E vamos ver, né? E o Fed, então, está realmente um pouquinho preocupado com a inflação, porque desde junho a gente não tem feito, digamos assim, uma nova baixa, né? Pós-Covid, digamos assim. Então, vamos ficar atentos sobre isso. Vamos dar uma olhadinha nas expectativas, porque eu acho que é bem importante a gente ter uma noção do que o mercado está achando, né? Sobre as próximas reuniões do Fed. A próxima reunião vai ser dia 20 de março, tá? Lembrando que a taxa atual está entre 5,25% e 5,5%, tá? E como vocês podem ver, a expectativa agora para março, né, totalmente mudou, né? Lembrando que essa coluna aqui na esquerda estava maior, mostrando então um corte, mas após essa fala do Powell, então a porcentagem aqui mudou de 66%, lembrando que ela apenas um dia atrás, tá? Então a gente está falando do dia de ontem, antes do Fed, estava em 45%, tá? Então subiu aí 20% praticamente, e uma semana atrás estava em 50%. Então, como vocês podem ver, a expectativa realmente mudou bastante, não ignorando realmente o que o Jerome Powell disse, tá? Agora, interessante que para a reunião seguinte, né? Então, para maio, vamos ver. Já para maio, como vocês podem ver, 61% acredita que vai ter, então, um corte ali em maio. Então, o mercado desistiu de março, tá? Que era basicamente o primeiro mês de corte.
e jogou então essa ideia para a próxima reunião, que é em maio. Tá bom? Então, obviamente, temos aí um certo tempo, né, daqui até lá em maio, né, para ver o que realmente vai acontecer, mas, enfim, as expectativas mudaram um pouquinho e isso realmente é bem interessante anotar, beleza? Já hoje, galerinha, hoje a gente vai ter outro banco central, né, o Banco da Inglaterra, que é o banco que, como eu já tenho falado para vocês há bastante tempo, né, é um dos bancos centrais que, na minha opinião, tendo o maior problema, digamos assim, né? Porque é um país que já estava tendo uma certa dificuldade, porque não vamos esquecer, né? É um país que teve o seu Brexit, né? A saída ali econômica da zona do euro, né? Onde então muitas coisas mudaram, principalmente na área de comércio, né? E a Inglaterra basicamente sofreu um pouco, e era esperado, né, que realmente o país sofresse um pouco com essa grande mudança, certo? Mas daí veio o Covid, depois veio, lógico, as grandes decisões que a Inglaterra tomou, né, para passar esse período da pandemia, um deles sendo, né, o governo pagando salário, mais que a metade do salário para as pessoas, para que ela não perdesse seu trabalho. Então foi um país que nós não vimos, né, a taxa de desemprego caindo, como vimos no Brasil, nos Estados Unidos e outros países, porque o governo assumiu, né, pagar aí mais que a metade do salário para que as empresas não mandassem essas pessoas embora, mesmo a grande maioria não podendo trabalhar por causa, obviamente, da pandemia. Mas enfim, tudo isso tem um custo, um preço, né? E o preço está quase batendo a porta agora, né? Altíssima inflação, que não está caindo como outros países estão. Olhando aqui, né? A gente viu dos Estados Unidos, vamos olhar aqui da Inglaterra para vocês terem uma noção. Já a primeira coisa que dá para a gente notar é que já está em 4%, né? Ainda basicamente um pouco mais de 1% acima da taxa de inflação dos Estados Unidos, né? Sem contar também, né, galera, que crescimento salarial do Reino Unido ainda permanece em um nível realmente bem alto, né? Taxa de juros basicamente quase nunca vista, né, nos níveis que estão. Isso levando, então, um custo, né, de empréstimos e até financiamento de imóveis, né, realmente nas alturas, deixando as pessoas realmente bem preocupadas. Aí tem o custo de energia que está bem alto e, enfim, a lista é gigantesca. Então, é um banco central que, obviamente, tem esse problema. E tem um outro, talvez o maior problema, deixa eu ver se eu consigo achar aqui rapidinho, inclusive, é o que eu acho que até mostrei já para vocês, se não me engano. Foi da... Putz, eu vou achar aqui tão rápido assim. Mas enfim, sim, achei. Basicamente notícias como essa, né, que faz, né, que todos que estão aqui no país fiquem preocupados, né? O número de empresas falindo atinge o maior nível de 30 anos. Então, o sentimento é que aqui seja basicamente um dos primeiros países a realmente entrar em uma certa crise, né? Em uma certa recessão, né? Então, não faz sentido deixar as taxas de juros nas alturas que estão, já que uma recessão já está nas portas, tá? Então, mas como que se abaixa a taxa de juros se a inflação não está descendo como deveria baixar, né? Então, realmente, galera, o Banco Central inglês, né, no meio desses dois grandes problemas, em um canto recessão, no outro canto alta inflação, e realmente é algo para ficar realmente bem atentos, tá? Mas enfim, olhando para a reunião de hoje, tá? É esperado que o Banco da Inglaterra dê um pequeno sinal de quando talvez as taxas de juros começam a ser cortadas, tá? Então a gente consegue ver, né, Banco da Inglaterra quase assim, digamos assim, perto do fim da fila, né, de olhando o G7, né, os maiores 7 bancos, assim, Inglaterra sendo um dos últimos, né, já o Fed já deu uma pausa, né, já faz um tempo, o Banco da Inglaterra deu uma pausa faz pouco tempo, e vai ainda dar o primeiro sinal, né, de um corte. E provavelmente, né, galera, esse corte só vem ali um pouco, né, para o meio para perto do final do ano aí, esse primeiro corte vindo do Banco da Inglaterra. Então vamos ficar atentos. Obviamente essa decisão, tá, vai ser anunciada aqui, como vocês podem ver, às 9 horas horário de Brasília, tá? Se eu não estiver errado, deixa eu ver uma
Isso. 9 horas, então, horário de Brasília, tá? Junto com, no mesmo horário, a gente vai ver os votos, então vai ser realmente bem importante ver como vão vir os votos aqui. Lembrando que hoje, tá, galera, é esperado que apenas um dos 9 membros, tá, vota para aumentar as taxas de juros, né? 0 vota para cortar por enquanto e 8, tá? Então de 6 muda para 8, esperado hoje, para que permaneça mantendo as taxas de juros aonde estão. Então vamos ver se esses votos realmente vão vir como era esperado. E enfim, é obviamente uma notícia que realmente pode afetar bastante a Libra, tá? E daí, logo depois, às 10h30, né? Pedido de seguro-desemprego dos Estados Unidos, não espero muita coisa, porque a gente estamos na região de 200 mil já faz muito tempo, mais de um ano. Teremos Christine Lagarde falando mais uma vez, porém não espero muita coisa porque ela já falou ontem, tá? PMI industrial ISM dos Estados Unidos, realmente uma notícia também bem importante para ficar atento hoje. E esse é nosso dia, tá, galera? E amanhã, obviamente, por ser sexta-feira, amanhã a gente tem o NFP, a gente tem crescimento salarial, taxa de desemprego, enfim, todos os dados do setor de trabalho ali dos Estados Unidos, como é esperado toda primeira sexta do mês, tá? Então, fiquem atentos, hoje e amanhã, realmente grandes dias aí que temos aí pela frente, né? E vamos ver o que os mercados vão nos entregar, beleza? Antes da gente continuar, galerinha, indo por os gráficos agora, não se esqueça de dar uma olhadinha na corretora Axie, tá? Nossa patrocinadora, lembrando que a promoção foi expandida, estenderam, né, a promoção para mais um mês, tá? Aqui para quem usa o nosso link aqui do Café com Forex, tá na descrição. Você usando o nosso link para criar a sua conta, a Axie, então, vai te dar a opção, né? Você tem a promoção de que se você depositar no mínimo $200 a $3.000 na sua conta, a Axie vai adicionar o mesmo valor depositado na sua conta como margem. Então, você vai ter o dobro para operar os mercados financeiros. Então, uma gigante, né? Uma gigante ajuda, digamos assim, um grande bônus que a Axie está dando, né? Para quem quer operar com eles. Realmente ajuda e muito, tá, galera? Então, dê uma olhadinha, mais de 220 instrumentos para operar, atendimento em português, tá? E spreads baixíssimos é onde você encontra na Axie, tá? Então, dê uma olhadinha, super, super recomendo, tá bom? Vamos dar uma olhadinha então nos gráficos, galerinha, começando pelo dólar, né? Pelo dólar, como eu disse, né? Um janeiro bem feio pro dólar. Olha só no gráfico diário, galera. Que coisa horrorosa que tá tendo aqui, tecnicamente, né? Não é legal, não é bonito ver isso aqui no dólar, né? Não tá tendo tendência, não tá tendo, né, não tá tendo movimentos realmente bem claros. Quando você começa a ficar bem feliz com a venda, o dólar volta tudo para cima. Quando volta tudo para cima, volta tudo para baixo. E é bem complicado, viu, galera? Então, fiquem atentos, lembrando que a gente tá parando exatamente em um preço chamado 103,80, tá? Então é um preço que eu acho que a gente tem que ficar meio anotado se for para olhar ele numa linha horizontal, tá? Mas passando dessa linha vermelha, né, passando desse preço, fiquem de olho aqui, ó, no topo dessa linha do nosso padrão de expansão, tá? Que vai estar na casa do 104,00. Então, mesmo chegando lá, tá, galera, eu ainda não me considero... não considero assim uma trade, digamos assim, segura de fazer, porque ele pode ser que toque só nessa linha azul de cima e volte para a queda novamente, e aí você basicamente comprou no topo da tendência, tá? Então, muito cuidado aqui. Precisamos desse fechamento diário. Vocês podem ver, galera, que nenhum dia, tá? A gente conseguiu fechar na mínima ou na máxima do dia. A gente tem tido grandes movimentos, talvez em alguns dias aqui, mas quando chega perto do fechamento e fecha realmente o dia, olha só as sombras que estão deixando, né, para os dois lados. Então, a melhor coisa a se fazer aqui, galera, é realmente ter muito cuidado. Eu já não toco nesse dólar faz dias. Desde quando eu percebi que ele estava entrando aqui em um range, né, em uma região que parasse totalmente. Eu falei para vocês, inclusive, né, que eu iria esperar o rompimento. E eu tô até agora esperando, viu, galera? Então, um pouquinho de cuidado, fechando, né, um dia bem positivo. Eu acho que a gente pode ver, talvez, o dólar voltando para a região dos 104,40 aqui, mais ou menos, tá? Ou até 104,70. Mas precisamos dessa confirmação e fechando abaixo dessa média 20, que é essa linha azul aqui, ó, essa média azul, para mim confirma também uma falha e possivelmente um topo no dólar, tá? Então, eu tô bem tranquilo, tô esperando acontecer um dos dois, mas
muito cuidado, viu, galera? Ficar negociando aqui no meio, porque como vocês podem ver, não tá sendo fácil. Então esse é o dólar, tá? Muito cuidado aí. Suporte para hoje, né? Talvez seja a sua pergunta. Eu, sinceramente, não sei. Tá? Mais ou menos aqui no meio, né? A gente pode dizer, mas tá vendo que não é algo 100%. Não dá pra gente falar com muita certeza onde pode ser, né? Mas seria mais ou menos aqui nesse meio, tá? Mas passando meio de volta aqui perto dessa região aqui do 103,00, né? Aqui nesses fundos aqui. E basicamente é isso, mas muito, muito cuidado. Já o euro-dólar, como eu disse, né, tá fazendo novas mínimas, né? Porém, faz uma nova mínima, já volta tudo para cima. Faz uma nova mínima, volta tudo para cima. Tem sido essa a tendência do euro. Devagarzinho ele tá descendo, como vocês podem ver, já estamos na região dos 0,800, que era o nosso alvo, tá? Mas tá aqui, tá? E o euro tá fraco, né? A gente pode manter essa ideia de que realmente tá fraco, tá, galera? Então, ele tá um pouquinho diferente do dólar, né? O dólar tá bem trancado, o euro já tá tendo uma certa tendência um pouquinho melhor aqui. E na minha opinião, galerinha, se a gente permanecer agora abaixo desse 0,800, que foi algo que a gente anotou já há dias, terça-feira. Terça ou segunda-feira a gente desenhou isso aqui, ó, tá? Se ele permanecer abaixo do 0,800, a gente poderia abrir portas para vir aqui, ó, pro 0,750, ou, galera, até nessa região aqui, ó, do 0,730 no diário, tá? Eu diria também que poderia ser tá vendo? Essa região aqui, ó, uma região também importante para a gente ficar de olho, tá? Então vamos ver o comportamento do euro aqui. Se ele ficar colado perto das mínimas, fazer uma correçãozinha aqui um pouquinho demorada e depois vir para romper, para mim isso pode ser um pós-rompimento, tá? De região de suporte para vir buscar. Agora, se do nada ele já começar a voltar aqui para cima, voltar acima da média 20, eu não duvido desse euro de novo voltar lá, né, perto da região do 0,850 mais uma vez, tá bom? Então, vamos ficar atentos nele aí, nesse euro. Vamos ficar bem atentos, tá? Já Libra, galerinha, nada bonito, né? Vocês podem ver que ainda estamos dentro desse gigante range aqui no diário. Mas o interessante é que agora a gente está chegando perto desse fundo aqui, né, galera, do range, tá? Que está na região do 2600. Então é aqui que, né, se você acha que a Libra não vai romper para baixo, é aqui que você talvez queira pensar em compra, tá? E basicamente é isso, tá? Eu não sei se eu vou fazer alguma negociação de compra aqui. Eu acho que a melhor coisa a se fazer é talvez esperar uma vela de expansão, né? Uma vela de ignição, na verdade, acontecer nessa região. Aí sim eu penso em compra com esse retorno dele, pelo menos até no meio aqui do range, tá? Se isso acontecer, se não acontecer, eu prefiro ficar de fora, porque a Libra, galera, tá realmente bem complicado de operar por causa do zigue-zague que tá fazendo. Olha só que coisa horrorosa, né? Tá bem complicado, tá? Então, mais ou menos é isso, mas tá bem fraco no dia Libra hoje, tá? Mas lembrando, hoje tem o Banco da Inglaterra, então tudo pode acontecer nessa Libra aqui hoje, tá? A gente pode romper esse range para baixo, a gente pode tocar na mínima dele e voltar tudo para cima, enfim, não sabemos. Vai ser uma loucura que só essa Libra aqui hoje, tá? Então, muito cuidado operar ela, principalmente por ter o Banco Central da Inglaterra aí, e vai ser coisa de louco, tá? Então, mais ou menos é isso, mas lembrando, tá? Gigante suporte aqui perto do 2600, tá? Resistência, sei lá, eu diria que perto do 1,27. Então, para começar, né? E depois, obviamente, ali em cima, enfim, puro range aqui nessa Libra contra dólar, tá? Dólar Yen ontem, né, galerinha, teve uma queda realmente bem significativa, né? Olha só que queda legal que tivemos aqui. A gente brigou aqui na região do 146,50, foi um pouco até mais abaixo, tocou no 146,00, voltou para cima, tá? Com o Feds e tudo mais. E agora a gente tá aqui, galera. Então, eu tenho algumas questões aqui ainda sobre esse dólar Yen, tá? Um deles talvez seja de a gente estar fazendo aqui um pré-rompimento para vir romper essa região e buscar lá níveis bem mais abaixos, ou, obviamente, isso aqui pode ter sido um rompimento falso abaixo da região de suporte. Agora a gente está aqui corrigindo para a gente talvez fazer isso aqui novamente, tá? Então, talvez eu veja esses dois cenários acontecendo nesse dólar Yen, mas eu pessoalmente, galerinha, eu não pegaria nem a venda e nem a compra exatamente aqui, tá? A compra, para mim, eu acho que uma das coisas que a gente pode ficar atento, talvez é uma linha de tendência, ó, que a gente talvez possa colocar aqui, ou, né, ou esperar ele voltar acima do 148,00 para pegar a compra. Eu ficaria bem mais contente de fazer isso ali.
E a venda, para mim, eu acho que você tem que esperar ele chegar perto dessa mínima novamente para pegar a venda, tá? Porque aqui no meio, galerinha, além de você ter um stop loss correto, tá? Sendo grande, você tá nesse jogo de 50% aí. Você não sabe quem vai ganhar, tá? Então, um pouco de cautela, tá? Eu realmente ficaria bem tranquilo. Outra coisa, obviamente, é esse suporte aqui, né? A gente pode dizer que tem um suporte aqui. Então, fechando em cima aqui, Thiago, pode ser também já uma dica de que a gente está virando? Talvez, talvez. Mas não é como esse rompimento que pode acontecer aqui em cima, né? Eu acho que qualquer um aqui entende do que eu tô falando, né? De um rompimento em cima das últimas altas, fazendo novas altas finalmente, tá? É completamente diferente do que comprar aqui em cima desse primeira resistência, tá? Pode ser que a gente chegue perto dessa linha de tendência e de novo seja atacado, né? Então, por isso que eu digo, né, que eu acho que talvez a melhor coisa é esperar um pouquinho mais aqui no dólar, mas bem interessante, né? Olhando pelo diário, vocês podem ver que a média 20 chegou no preço, tá? No diário, então isso é interessante anotar. Mesma coisa que a gente fez aqui, ó, tá acontecendo mais ou menos aqui. A única coisa que a gente precisa, né, para aqueles que confiam realmente ainda na alta no dólar yen, é ele segurar aqui nessa média, voltar aqui para cima e daí vir para romper. E na minha opinião, galerinha, a gente tá indo atacar os 150 e depois até os 152 aí no dólar yen se acontecer isso. Né? Talvez sua pergunta seja, isso aqui pode ser uma bandeira, Thiago, de alta? Pode. Ainda pode, tá? Agora, rompendo essa mínima de ontem, galera, aí sim, para mim, compra começa a ficar realmente bem frustrado. Eu acho que essa mínima de ontem é muito importante agora, né? Além dele ter tocado na cabeça do pivô aqui, ó, que a gente fez ali no dia 5, tá? Também é uma região de FIB, né? Foi um pouco abaixo da média, conseguiu fechar em cima da média, então uma mínima que para mim tem uma grande referência, tá? Nesse caso. Então, vamos ver, dependendo da estrutura que ele faz aqui nos próximos dias, realmente pode ser uma compra bem legal aqui nesse dólar yen ainda, na minha opinião, tá? Então, fiquem atentos. Já o dólar canadense, galerinha, ele fez, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, ele fez, vamos ver. Então, ele rompeu essa região de suporte finalmente nosso, fez um pós-rompimento, veio buscar perto da região de 50%. E agora voltou tudo para cima. Nossa, que pilantra, hein? Dólar canadense aqui. Realmente. Lembrando que o nosso alvo era logo abaixo, né? Não foi tão... Chegou próximo, mas não tocou. Mas chegou próximo ali do nosso alvo que a gente tinha anotado já. Tá? Aproveitando aqui, galera, o que talvez não nos ajuda mais. Esse dólar canadense aqui tá com uma cara realmente bem forte, né? Lembrando que agora ele chegou já perto de uma região realmente bem forte de resistência, tá? Vocês podem notar. Junto com 618, tá? Então, suporte e resistência junto com 618. Passando e fechando em cima dessa região, para mim abre portas para um retorno de novo para a região do 1,35 aqui nesse dólar canadense, tá? Pelo diário, não tá assim... Pelo diário, sei lá, não tá tão bonito igual o dólar yen, por exemplo, né? Com a ideia ali de talvez continuação da alta e tudo mais. Lógico, aqui você também pode talvez ver ele também numa certa bandeira, mas não tá tão legal. A gente tem um topo duplo aqui em cima, né? Que já é um padrão de talvez continuação de queda. Tá vendo que tá tendo algumas misturas de sinais aqui? Para mim isso me deixa um pouco desconfortável, tá? Mas tá bem forte, eu diria, tá? E suporte para ele agora, para hoje, tá, galera? É essa região do 134,30 aqui, tá? Ele segurando essa região, acho que ainda tá de alta. Se voltar abaixo dele de novo, aí para mim tá voltando... Talvez vai vir tocar no 1,34 ou até lá perto da mínima de novo, tá? Mas não vejo algo tão interessante nele não, tá? Pra ser bem sincero, eu não sei. Pelo menos estou de lado. Esse aqui teve o rompimento do dia ontem, né, galerinha? Como vocês podem ver, a gente tava de olho realmente bem nesse range, tá? Você poderia talvez ter colocado um pouquinho mais acima, talvez um pouquinho mais para baixo, enfim, não tem problema. Mas que vocês conseguem ver, o mercado lateral, né? A gente veio, tocou, veio, olha só, correção na média e veio para romper, né, galera? Então isso realmente foi bem legal. O gigante rompimento aqui no dólar australiano e já está fazendo novas mínimas, tá? E hoje vai ser muito importante ver o que esse par vai fazer, porque o que eu vejo aqui, tá? Por ele já tá fazendo novas mínimas e tudo mais, agora tem que ficar de olho nesse 618 aqui, ó, de toda a pernada de alta, tá? Que está exatamente na região do 6500, número redondo e tudo mais. Falta apenas 16 pips
no preço atual agora para tocar nesse alvo, tá? Então, pode ser que tocando nesse alvo a gente talvez tenha uma defesa e volta um pouco, e aí vamos ver até onde ele volta, tá? Mas se fechar hoje abaixo também desse 618, galerinha, eu realmente não descarto a possibilidade de a gente vir para essa região aqui, do 6445 e depois aqui perto do 786 FIB e também região de resistência também e suporte, tá? Então, depende de onde ele vai fechar aqui, na minha opinião. E resistência para hoje agora é muito claro, viu, galera? Eu acho que para a gente ter parado aqui duas vezes ó, nesse preço redondo, tem que ficar realmente agora bem de olho nesse 65,50. Se você está pensando em pegar a venda, obviamente você quer um pullback perto desse preço, para daí pegar a venda e ver a continuação da queda, tá? Enquanto segura então abaixo do 65,50 para mim é forte tendência de baixa, somente um pulo acima desse preço que para mim muda, e esse par ele só veio pegar os stops aqui embaixo, né, abaixo dessa mínima, talvez para só retornar para cima depois. Vai depender, tá? Mas faz sentido, né, galera? Os índices fracos, isso atingiu o dólar australiano, lógico, o dólar também é um pouquinho mais forte do que nos últimos dias também, ajuda esse par a cair, tem tudo para ele realmente continuar a queda. Só se os índices começarem a retornar para cima novamente, o dólar caindo, e aí, obviamente, né, não deve ser surpresa para ninguém, mas tudo isso acontecendo que daí, obviamente, esse par deve virar. Mas por enquanto, lindo, tá? Para quem esperou o rompimento, quem esperou o rompimento aqui fora do range e tudo mais, tá se dando realmente super, super bem, tá? Então, gigante par aqui, realmente, que teve o rompimento. Dólar na Nova Zelândia não é diferente, só que ele, lógico, tecnicamente não está sempre perfeito, né? Inclusive, ele fez aqui, ó, uma nova alta, né? Quarta-feira, tá vendo? Essa nova alta deve ter tirado muita gente com stop loss em cima aqui do 61,50, tá vendo? Então, é interessante, a gente quase chegou nessa região vermelha aqui, ó. Essa região vermelha, se vocês darem um zoom out aqui, ó, olha só a importância dessa região vermelha aqui, ó, como foi no, né? Ali em dezembro para nós, né? Gigante suporte, a gente quase chegou nessa região e dali voltou tudo para baixo, tá? E enfim, e aí o resto é história, tá? Aqui também tinha uma certa linha de tendência, ó, conectando as últimas mínimas, tá vendo? Ó? Terceiro teste, terceira defesa, e aí, de novo, pré-rompimento, que chega perto do meio da pernada anterior, né? Bem técnico, viu, galera? Esse pré-rompimento, para daí vir romper o suporte, romper tudo aí para baixo. Gostei bastante. Quem pegou a venda realmente deve estar super bem. Lembrando, né, que o alvo agora, o próximo, vai ser essa região aqui do 60,65, tá? Então ali, obviamente, é meio que obrigado você fazer uma parcial. E lembrando que a gente tem um suporte logo abaixo, tá, galera? Que é o 60,50. Então, para mim, também, é igual o dólar australiano. Pode ser que a gente chegue nesse suporte e tenha uma defesa. Não sei o tamanho dessa defesa, tá? Tudo vai depender. Pode ser que venha somente uma correção, um pullback normal, ou não sei. Agora, fechando abaixo também do 60,50 no diário, ai, ai. Aí eu já não duvido do 618, aí eu já não duvido, né, 59,50, tá? Nesse par. Então, uma continuação realmente bem forte na queda aqui nesse dólar na Nova Zelândia, tá? Então, bem legal esse par. Olhando outros mercados, ouro, né? Ouro, sei lá, meio desanimador, né, galera? Eu acho que muita gente ficou bem animado com esse ouro, com ele rompendo essas altas, rompendo acima desse canal que a gente estava de olho. Eu também fiquei, mas eu já não comecei a gostar dele a partir daqui, ó. Pra ser bem sincero. Por quê? Porque a gente rompeu o canal, né? Aqui tocou nas altas, não rompeu os altos e voltou, né? Mas aí voltou, aí veio, tá? Tá vendo como que tá complicado esse ouro? Não tá muito bacana, viu, galera? Tecnicamente, tá? Não tá muito legal. Então, eu não sei, tá? Talvez a gente esteja, talvez em um grande range, talvez um range maior, talvez, eu não sei, mas não tá legal. Não é um mercado que eu possa entrar e falar, nossa, eu tô super tranquilo, deixa o mercado andar aí à vontade, tá vendo? Tá tendo uma certa dificuldade, então é isso, tá? Ah, Thiago, mas o dólar tá forte, o que você espera? O ouro voa junto com ele também e tal? Você pode até ter esse debate aí comigo, né? Mas, sei lá, cara, talvez o dólar caindo, né, voltando a cair, talvez esse ouro realmente comece a ficar bem mais fácil de operar, né? Porque, lógico, galera, ele não tá caindo igual um euro, igual uma libra, né, que tá lá perto das mínimas. Tá,
mas ao mesmo tempo é um dólar. Então o que talvez aconteça é que ele fica, mesmo ele querendo subir, mas o dólar não deixando ele subir tanto assim, talvez ele fique nessa zona aqui, tá? E aí se o dólar continuar a queda, aí sim ele começa a pegar uma tendência mais clara de alta e fica mais tranquilo. Mas o problema é o timing, né? Se você compra ele aqui ou vende o ouro aqui, né? Você vai ficar vendo esse vai e vem, ó. Isso aqui pode te tirar facilmente de uma posição, entendeu? E talvez não vai te dar lucro suficiente. Eu tenho certeza absoluta que você operando aqui, independente de qual lado, você não vai ter um risco-recompensa bacana também. Então, aí está a resposta, né? Tem mercados, galera, que tem um rompimento, ele tá forte, mas outro mercado não deixa ele realmente ter aquela explosão. E a melhor coisa é você esperar, porque enquanto tem algo que tá segurando ele aqui, ó, para não subir, né? Ele pode ficar nessa região brincando aqui, ó, né? Nesse vai e vem. Então, muito cuidado. Agora, uma coisa eu digo também, tá? Se por acaso ele voltar novamente abaixo desse 2025, começa a ficar feio novamente pro ouro, tá? E aí, meu amigo, eu não duvido ele, né, fazer a pegadinha do malandro. Então, ter vindo aqui em cima só para animar os compradores, para daí vir com o chicote no bumbum, tá? Então, cuidado. Fique nesse sonho de compra só porque rompemos canal, não, tá? Muitos canais têm essa reação e depois vem para quebrar com todo mundo, tá? Então, muito cuidado. Obviamente eu não vendi aqui agora só por causa dessa visão, porque ela nem é confirmada ainda, mas esperaria um fechamento aqui embaixo, um pullback, para daí pegar movimentos mais de queda, se fosse a minha vontade de pegar a venda aqui nesse ouro, tá? Mas não está tão legal assim. Já a prata, galerinha, a prata, ele conseguiu romper esse range. Olha só que legal. Rompeu esse range, veio para o nosso alvo. Eu tinha falado que era 23,30 com vocês, porque é região de resistência e suporte, tá vendo? Perto junto também do 786 FIB. Fomos lá, fizemos um topo duplo, certo? E estamos caindo aqui e já quebrando a mínima do range aqui, viu, galera? Isso aqui não é muito legal. Uma notícia muito boa aí para... Não é uma notícia muito boa aí para os compradores, tá? Então, algo para ter em mente, tá? Eu sinceramente não tô gostando muito dessa prata, né? Como comprador, tá? Se fosse para mim ser. E para mim, tá, galera? Lembrando, ó, calculando aqui, alvo do topo duplo, o alvo tá aqui na região do 22,56, tá? Eu sinceramente acho que se a prata conseguir fechar abaixo aqui, ó, dessa região, a gente vem buscar aqui, ó, 22,50, tá? 618, região de suporte e resistência, realmente muito legal ali. Dali a gente pode fazer um pullback e continuar a queda ou, né, tentar fazer uma reversão, mas a reversão para mim só iria ser confirmada se depois ele voltasse acima desse 22,85 aqui novamente, tá? Mas obviamente isso aqui vai demorar um certo tempo, talvez não seja hoje, não sei, mas sei lá. Essa é a minha opinião, tá bom? Mas a prata, tecnicamente, é isso, viu, galera? Pra mim já foi uma reversão aqui. Eu gostei muito desse pullback aqui, ó. Tá? Então fez um topo duplo, meio que em range, tá vendo? Aí ele veio, fez, ó, um pós-rompimento na região que era suporte, virou resistência. Tocou na média 20 também dos 60. E desde então tem continuado essa tendência de baixa. Isso é bem legal, muito interessante, tá? Sempre observar isso e buscar uma trade. Lembrando que essa vela aqui também foi um insight, tá? Essa aqui, ó. Não fez novas altas, fechou no meio da vela, tá? A vela anterior, no meio da vela anterior, um insight candle bem legal aqui, na minha opinião, para ficar atento, tá? E prata tá assim, viu, galera? Segurando aqui, né? 22,50 tá chamando, ou até mais abaixo, viu? Conseguindo fechar abaixo do 22,50, né, 22,20 ou até o 22,00 mais uma vez. Os commodities em geral, esses dois, né, ouro e prata, não estão com uma cara muito boa, né? Não estão com uma cara muito boa. Então, cuidado, compradores. Outros mercados, Bitcoin. Olha só, que coisa, não? Olha só, pelos desenhos. Olha só, galera. O que a gente tinha falado? Né? Ele não... Aqui embaixo, né, onde a gente estava ainda com a ideia de talvez seja um pullback para continuar a queda, e eu disse, né, segunda resistência, 41.300, não pode passar acima dele. Passando em cima dele, pode voltar mais acima, né? Pode voltar ali perto de 44 mil,
Eu falei isso para vocês e realmente aconteceu, né, galera? A gente chegou no 50% FIB dessa queda, né? 50% FIB para os índices e para os criptos é muito importante, pelo que eu tenho visto, tá? Tocou, fez o pullback e agora a questão é aqui, né? Para mim é tendência de alta enquanto a gente permanece segurando essa região do 41.300 ou até 40.200 aqui também, viu? Pra ser bem sincero. Mais ou menos é isso. É de alto. E agora talvez seja o pullback. Mas a gente parou numa região, ó, que vocês podem ver, né? Essa região aqui, ó, é interessante, né, galera? É interessante. Acredito eu que se a gente fez um pullback e depois vir tentar brigar com ele novamente, o próximo alvo vai ser 45 mil. Tá? 45 ou até 45.500. Tá? Então a gente tá falando da região aqui do 618 e região também de suporte e resistência, ó. Que a gente já teve aqui no Bitcoin, tá bom? Então, é isso. Agora, primeiro suporte aqui, agora grande, né? Seria aqui. E segundo aqui, tá? Então, se ele toca e já vem, legal, tá? Para os compradores. Agora, se ele voltar abaixo dos dois, galerinha, e fazer isso aqui, ó. Ai, 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 tá? Pode ser, mas isso a gente precisa dessa confirmação, tá? Talvez não seja uma trade para hoje também, para ser bem sincero, tá? Petróleo, Petróleo foi testar o 79, abriu o dia, na verdade a gente abriu a semana com esse gap de alta no petróleo, né? Já nos 79 dólares o barril e desde então tem tido uma queda interessante. Mas de novo, a gente voltou para essa região de 75,50, né, mais ou menos. E aqui é grande, viu, galera? Aqui realmente é grande. É aqui que você acha que o dólar ainda tem mais a subir, é aqui que você quer que ele segure, na minha opinião. Porque se ele começar a voltar abaixo dos 75 também, aí eu já não sei. Aí, para mim, a gente teve mais uma vez uma falha nessa região, tá? E aí meio que virou um range, e aí bem provável que a gente volte para cá de novo, mais ou menos, tá? Sinceramente, eu acho isso. Agora, se segurar aqui, tá? Isso aqui pode ser como se fosse uma correção de um estilo cunha, né? Estilo triângulo, tá? Dependendo de como você olha. E daí vamos ver, se ele faz algo assim, ó, fica legal, né? Fica bacana, mas também é outro mercado que eu acho que você tem que esperar, porque alguns cenários aqui, eu vejo mais de um cenário aqui, né? Um é esse, de estar fazendo um pullback chato, né? Demorado, e assim depois do nada sobe e vem para romper. Mas também tem esse, né? Da gente já abrir aqui, né? Já pessoas garantir seus lucros e tudo, e ele do nada, devagarzinho, e fazendo isso aqui, tá? Então, um pouquinho de cuidado petróleo. Vamos ver se consegue e permanece segurando aqui, né? Legal que a média 20, ó, do diário deu uma inclinada para cima bem legal. E agora vamos ver. Ele tem que segurar essa região, viu, galera? Tem que segurar essa região. Porque senão, de novo, ele começa a voltar abaixo da média 20, começa a entrar dentro do triângulo ali que foi rompido, e aí, meu amigo, a coisa começa a ficar feia de novo pro petróleo, tá? O que mais? Óbvio. Último mercado, SP500. SP500 caindo ontem pela notícia que a gente comentou. Lembrando, tá, galera, que ele bateu no nosso alvo diário. Eu falei sobre 4.925 com vocês há dias atrás. Tá? Como você conseguiu esse alvo, Thiago? Pegando, ó, todo esse movimento de queda dentro do triângulo que nós fizemos, né? Pegando da alta dele com a mínima dele. E aí vocês podem ver que o segundo alvo, né? Segundo FIB expansão era exatamente ali. Então, chegamos lá, sentimos em um certo topinho, e aqui estamos. Muda alguma coisa? É um começo de uma reversão, Thiago? Muito cedo para dizer isso. Muito cedo, tá? Vocês podem ver que a gente ainda está acima dessa alta recorde que foi, né, anteriormente, que foi feita ali em 2022, né? Então, meu, é muito cedo, né? A primeira coisa que tem que indicar aqui uma reversão é um fechamento abaixo da média 20. A gente nem chegou na média 20, né? Isso é o primeiro sinal, tá? E segundo é começar a fazer novas mínimas, tá? Lembrando que a última mínima importante foi essa aqui, né? Olha só a distância da gente, onde a gente está agora, com essa mínima ali embaixo, tá? Então, reversão, galera, muito cuidado ficar pensando dessa maneira, tá? Não é reversões não acontecem do dia para noite, né? Então, basicamente, olha só o triângulo que a gente tinha desenhado, galera. Meu amigo, que coisa linda. E aquilo, né, que eu sempre digo, né, triângulos normalmente entregam o último movimento da tendência, né, a maioria das vezes, né. E aí, de novo, ó, a gente fez uma tendência legal,
fizemos uma correção em triângulo, entregamos o último movimento de alta e agora a gente está tendo aí uma pequena reversão no SP500, né? Interessante isso. Aqui também pode ser considerado, né, galera, a onda 1, 2, 3 sendo a maior, a 4 sendo correção igual a 2, né, bagunçado, normalmente é, e o quinto, última onda de alta, e agora a gente tá aqui. Então vamos ver se ele faz um ABC agora, algo assim, ó, e daí a gente vê o que depois o restante a gente tem que ver que vai acontecer na novela, tá? Mas, enfim, eu acho que para quem tá acreditando na venda, deve estar acreditando nisso, tá? Tecnicamente, tá, galera? A gente pode, obviamente, colocar um fib lá do topo com a mínima, tá? Podem ver que o 38.2 está exatamente na região do 4.880. Eu olharia, eu acho que até os 50, viu, galera? Talvez ele chegue aqui, daqui a gente talvez formar um topinho e daí talvez continuar o movimento de alta, de baixa, se for realmente essa aí. Agora, sei lá, meu, se ele vir fazer isso que eu falei, segurar e depois já vir romper novas altas, aí de novo, né? O mercado que mais uma vez cai, assusta um pouco os compradores, tira, anima também muito mais ainda os vendedores, e aí do nada começa a subir, começa a tirar todo mundo da frente de novo que vendeu e toda aquela loucura de novo, tá? O que eu quero dizer é que no longo e médio prazo é de alta, sem dúvida. Só no curto prazo que é uma tendência agora de baixo, tá? Olhando pelos 60, olhando pelos gráficos menores, tá? Mas muito cuidado tentando vender mercados assim, né, galera? Super tendência é complicado, tá? Então vamos ver, SP500 aí mais a provar pra gente o que vai fazer, tá? Mas se fosse para mim vender, eu venderia mais aqui em cima, viu, galera? Começando pelo 38.2, 50% começa já a ficar bacana também, tá? Não, mas não aqui perto da mínima, tá? Muito cuidado, bom? Bom, galera, é isso, tá? Peço desculpas por não ter feito café com Forex ontem e antes de ontem, tá? Eu tive que ali no centro de Londres resolver algumas coisinhas, fazer algumas coisinhas, na verdade até passei ali, aproveitei para passar na Axie, para também tirar algumas dúvidas, enfim, ver uma coisa bacana. Estamos vendo a questão do vídeo, né, que a gente vai fazer aqui para o canal também, enfim, algumas coisinhas e resolver outras coisas também, enfim, acabou não dando tempo de eu fazer aqui o café com Forex, mas enfim, hoje estou de volta, a partir de hoje, amanhã, né, a gente vai ter o café com Forex normalmente, né, o vídeo sendo lançado aí no canal alguns minutinhos antes das 8, né, ou até exatamente às 8 horas da manhã. E é isso, tá bom? Desejo a vocês um ótimo dia, boas negociações. Amanhã tem mais. Desejo a vocês um ótimo dia, se cuidem. Tchau, tchau.